Vamos ver se eles conseguem entrar. Bom, pessoal, enquanto isso, vai mandando os convites aí para os convidados, para os pastores. Ô, pastores! Boa noite! Boa noite, pastor Luiz, pastora Cristiane. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha! Bom, primeiro é uma honra estar participando, estar trazendo vocês para poder participar desse momento com a gente. A gente está fazendo uma série de lives, né, agora pela internet, convidando pastores para poder contar a história do relacionamento deles pouco antes deles se conhecerem, momento que se conheceram, namoro, noivado e casamento. E aí o tema da nossa live, dessas lives, está sendo Romance à Moda de Deus. E aí nisso a gente está escrevendo, né? Na verdade, a pastora da nossa igreja está escrevendo um livro, um e-book de todas as histórias de casamentos de pastores que houveram, que nós fizemos essa live, né? Vamos dizer, essa entrevista, né? E aí vocês foram selecionados para nós também, para poder a gente conhecer um pouco da história de vocês, da vida de vocês, não da vida por completo, né? Mas do romance de vocês até hoje, como vocês estão. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a vida de vocês, a disposição de vocês, e eu quero que vocês se apresentem também para o pessoal da nossa igreja, para eles te conhecerem, por favor. Bacana, legal. É um prazer para nós estarmos aqui junto com vocês. Eu sou o Luiz da Cris. E eu sou a Cris do Luiz. Legal. Eles são os pastores, pessoal, para quem não conhece, são os pastores da Igreja Batista Monte Sinai. Nós uma vez fomos ministrar na igreja deles, no evento de casais, muito show que eles fizeram na igreja. E aquele dia foi magnífico mesmo, viu? Que comida também, viu? Batista tem que ter comida. Oi? Batista tem que ter comida. Exatamente. Se não tiver, acho que não faz parte da nossa identidade, né? Na comunidade é assim, mas na Batista tem que ter comida. Não pode faltar. Comida é uma coisa essencial na vida da comunidade, da Tem Batista. que alimentar o corpo e o espírito. Amém. Pastor? Para dar uma clareada melhor aqui, tudo bem? É rapidinho. Tá ok, beleza. A gente está Maravilha. sentindo que está um pouco mais preto ainda do que já somos. Antes de começar, a gente testou aqui o foco, testou a câmera, não esquecemos de testar a luz. Assim, agora ficou mais. Acho que agora... Oh, agora ficou bom demais. Haja luz. Clareou um pouquinho. Bom, pastores, eu vou começar com uma oração e aí depois eu vou dar essa honra para vocês no final, para vocês estarem orando e abençoando as famílias, as pessoas que assistiram a nossa live e também liberar uma palavra também sobre as pessoas que estão acompanhando a gente nessa live, tá ok? Amém. Amém. Maravilha. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, consagrar esse tempo ao Senhor, te entregar tudo que temos e somos, que o Senhor esteja na direção, na condução desse momento, Pai, dessa conversa, que o Senhor esteja nos ensinando, ministrando, Pai, sobre nossas vidas e ensinando, Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, ensinando a nós mesmos, liberando chaves para nós sobre o romance à moda de Deus, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida desse casal, Pai, que dispôs do tempo deles, que entregou o tempo deles para poder ministrar algo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Sejam bem-vindos. E nós queremos saber aí como foi que começou a história de vocês, como que quem se apaixonou primeiro. Não, calma aí, tá com calma nas perguntas aí. São duas perguntas, mas eu acho que encaixa um pouquinho uma na outra, porque é um pouquinho, né, a pastora Cris, antes, né, do pastor Luiz. Então, como foi, assim, né, esse momento, assim, de vocês, como que era um pouquinho da vida do outro antes de conhecer, como foi quando vocês se conheceram?
nosso caso, não teve quem se apaixonou primeiro. Nosso caso foi os dois no mesmo tempo. Olha! É assim, ó. Amor à primeira vista. Não foi a primeira, não. Mas quando aconteceu, foi o olho no olho. Eu vou deixar ele contar um pouquinho dessa história. Tá. Bom, essa história, o nosso relacionamento começou numa vigília, né? Antes disso, eu cheguei na igreja com 17 anos, a Cris era a líder de jovens da igreja e ficamos ali uns meses, a gente tendo contato, mas sem intenção alguma, né? Sem, ao menos, passar isso pela nossa cabeça. Aí, numa vigília de jovens, na madrugada dessa vigília... Só dá uma licencinha. O seu áudio tá baixo. Tem como aumentar o volume do seu celular? O pessoal tá pedindo que o som de vocês está um pouquinho baixo. Ok. Melhorou assim? Melhorou? Agora. Maravilhoso. A parte que eu cheguei na igreja aos 17 anos, ela líder de jovens, a gente ficou uns meses ali, sem intenção alguma, não tinha intenção nenhuma, e numa vigília, a vigília dos jovens, promovida pelos jovens, foi ali que começou a acontecer algo diferente. No final da vigília, isso de madrugada, a gente terminou a vigília e começou a conversar, e num dado momento dessa conversa, eu estava conversando com ela, foi quando eu olhei para ela e a gente se cruzou os olhares e ali naquele momento deu aquele gelo, aquele frio no estômago, né? Então foi assim que começou. A partir dali, o que eu me lembro é que no próximo domingo, ela entrou pela lateral da igreja, era um pôr do sol, né? Já vem ele com essa história, na silhueta. E o sol se põe justamente na lateral daquela porta, né? E aí eu vi entrando só a silhueta, porque não dava para poder identificar ela com clareza. Mas a partir daí a gente conversou, né? Ela deu uma de difícil, logicamente, pediu um tempo para orar, e ela orou bastante tempo, orou por uma semana, né? Muito tempo. Muito tempo. Aí, depois disso, no dia 28 de novembro de 93, aí a gente realmente firmou o compromisso de namoro. Foi assim que começou. Ele sempre fala dessa silhueta e eu fico feliz que isso foi há 25 anos atrás, que a silhueta era bem mais moderada. Mas nós somos... Estava brilhando o rosto no seu rosto e ele não conseguiu ver, tamanha glória de Deus. Oi, glória. Mas o nosso caso começou mesmo numa vigília. Então, por isso que nós somos muito abençoados. Amém. Glória a Deus. E esse período que vocês se conheceram, aí orou, teve o processo de oração por uma semana, vocês conseguiram ouvir algo da parte de Deus? Vocês tiveram uma direção dos líderes da igreja, um acompanhamento? Como é que foi? Então, tá ouvindo? Estamos, tá ok. Então, naquela época, como ele disse, eu já era a líder de jovens, né? Então, eu que liderava o grupo, na verdade. Então, quem a gente teve muito próximo da gente foi o pastor da igreja, né? Porque eu já era a liderança da época. Então, nosso pastor Calé, que fez o nosso casamento, ele foi quem nos conduziu. Então, nós ficamos uma semana em oração, eu comuniquei meu pastor, e ele falou assim, cara, gente boa, vai fundo que vai dar certo. E aí, com a bênção dele, nós começamos o namoro. Que show! Os pais tiveram alguma influência? Não sei se eles estavam na igreja nessa época, os pais de vocês? Nós fomos os primeiros da nossa casa. Somos os mais velhos, né? Eu já estava na igreja quando o Luiz chegou. Eu já estava há uns 7 anos na igreja, quando ele se converteu.
E Deus me deu a graça de cuidar deste bebê espiritual. Então, o pastor da época, o pastor Calé, quando o Luiz chegou, o pastor Calé pediu para que eu cuidasse espiritualmente dele. E... Estratégico isso, então, viu? Oi? Acho que foi estratégico, foi de Deus essa visão do pastor. Não sei, viu? Mas daí eu comecei o estudo bíblico na casa dele, junto com outro jovem. E na minha família, quando eu me converti, eu ganhei minha mãe e ganhei uma irmã, que começaram a ir para a igreja junto comigo. Então, na época, quando o Luiz chegou, só a minha mãe e minha irmã que frequentava. E ele foi o primeiro da casa dele. Então, com o estudo bíblico que nós começamos na casa dele, ele ganhou também a mãe e as outras irmãs. Mas foi um consenso da parte da minha mãe, né, dos meus pais, sim, gostaram muito dele desde o começo. Agora, com a mãe dele foi um pouquinho mais difícil a história. Com a minha mãe, na verdade, no começo foi bacana, foi tranquilo. O problema com a minha mãe foi quando ela viu que a coisa era sério mesmo e que nós íamos nos casar. Aí é que começou a mudar um pouquinho a situação. Tá? Mas até então era muito bacana, muito tranquilo. Filho mais velho, né? Primeiro a se casar, então isso gerou um pouco de ciúmes. E esses ciúmes fez com que a gente tomasse novos rumos, novas direções no nosso casamento, tá? Para poder administrar esses ciúmes todo aí. Uma das coisas é que a gente passou... foi pagar aluguel, né? Porque até então a gente ia construir no terreno do meu pai e por conta disso a gente resolveu não construir mais, para poder a gente não ter nenhum transtorno, nenhuma complicação maior. E 3 meses depois do casamento, 2, 3 meses depois, já estava tudo normal, ela descobriu que não perdeu o filho, ganhou uma filha nova, então ficou tudo bacana, tá? Só foi aquele momento mesmo, opa, meu filho está indo embora, essa moça veio roubar o meu garoto, e isso passou logo, 2, 3 meses já tinha se resolvido, né? Mas eu acredito que a nossa decisão de não morar mais tão perto, no mesmo terreno, acredito que isso foi uma direção de Deus para a gente administrar e resolver esse problema. Tá? Legal, legal. Vocês namoraram por quanto tempo, pastores? Muito tempo. 1 ano e 6 meses. Tudo foi muito rápido. 1 ano e 6 meses. Nos conhecemos 1 ano e 6 meses, não. 1 ano e 6 meses, né? A gente começou o namoro efetivamente em novembro de 93 e nos casamos em julho de 95. Então foi bem rápido. Porque a maioria dos pastores que nós fizemos a live, eles tiveram também a mesma base. Todos foram 1 ano e meio com todos. Nós também. Então isso é profético, não vamos deixar mais ninguém namorar além desse tempo. Eu namorar e casar dentro desse tempo. Porque mas o Luiz era muito novo, né? Quer dizer, nós dois éramos muito novos, mas o Luiz é 1 ano mais novo que eu. E nessa época, a mãe dele achava que ele era muito novo para casar. E eu acho que nós, mulheres, as mães já não importam tanto. Acho que, né? Mulher parece que foi feita mesmo para casar mais cedo. E aí a mãe dele, até por ser o filho mais velho, essa história que ele acabou de contar, tudo, né? Então, a mãe dele tinha muito medo dele se casar. Mas a gente estava certo de que era isso mesmo, né? Começou numa vigília, Deus foi direcionando tudo, a gente estava muito certo que era isso. Então, não tinha por que ficar esperando mais. Deus já tinha dado a resposta e esse era o tempo de Deus. Então, foi o tempo suficiente. Estamos indo para 25 anos de casado daqui a 1 mês. Uau! 25 anos. Bodas de prata. Prata. Rapaz, nesse período de namoro, vocês enfrentaram algum desafio na vida de vocês, tanto espiritual quanto com relação ao relacionamento de vocês, à vida de vocês?
Relacionamento não. Nosso relacionamento sempre foi bastante bacana, né? A gente enfrentou um pouco depois de casado, depois de um tempo de casado. Mas o namoro não, foi mais tranquilo. Foi um namoro bastante consciente e também a gente orava bastante pelo nosso casamento, orava bastante pela futura família, né? A gente foi assim de orar muito pelos nossos filhos. Era um negócio assim bem gostoso, a ponto da gente orar pelas pessoas que iriam casar-se com os nossos filhos, né? Então a gente foi muito assim de falar sobre a família que a gente estava constituindo, queria constituir. A gente foi muito de conversar sobre o futuro da nossa família, dos nossos filhos, das famílias dos nossos filhos. Então foi bem bacana nesse sentido. Ainda no namoro, nós falávamos para Deus quantos filhos nós queríamos e pedimos um casal ao Senhor. Isso tudo na fase do namoro. Então, a parte espiritual foi bem tranquila. Eu acho que o problema maior que a gente teve no namoro, eu acredito que foi financeiro mesmo, nessa questão da casa, porque a gente investiu um dinheiro na época, né, para construir na casa do terreno da sogra. E depois nós descobrimos que não ia ser bom para a gente, e a gente perdeu aquele investimento que daria para a gente ter feito algo para nós, né? Mas Deus supriu também. Show, Amém. show. E agora, depois que vocês se casaram, assim, como é que foi essa parte do ministério, né? Vocês estavam já há algum tempo na igreja e tal, e aí como é que foi essa... casou, e aí o ministério veio em quanto tempo? Como que aconteceu a ordenação de vocês? A nossa história é uma história, assim, que Deus foi casando todas as coisas. Quando nós começamos o namoro, eu já fazia o seminário, né? Eu fazia a Faculdade Teológica Batista de Campinas. E nós começamos a namorar e o Luiz, na sequência, teve um chamado para ir para o seminário também, mas não para ser pastor. Ele falava para a igreja, ele pediu para a igreja para ir para o seminário, mas que ele não tinha recebido um chamado ainda para ser pastor, ele queria ir para estudar a palavra. E a igreja autorizou, ele foi para estudar a palavra, e nesse meio tempo, Deus foi casando, eu já estava lá, ele entrou para estudar, então o chamado ele veio em conjunto com a nossa vida mesmo, porque nós estávamos estudando no mesmo local, né? Começamos a amar missões. Eu queria ir para as tribos indígenas e ele queria ir para a África. Não fomos nem para a tribo indígena nem para a África, né, povo do húngaro? Estamos ali. E aí Deus foi modelando a história, né? Então, nós nos casamos. Quando eu tive o meu segundo filho, foi a minha formatura. A minha formatura, eu estou com a barriga já bem grande, de 7 meses, mais ou menos. E o Luiz ainda tinha uns 2 anos ainda pela frente, porque ele entrou depois de mim, né? E aí ele terminou, isso tudo a gente fazendo enquanto casado, com filhos, né? Como a gente namorou pouco, namoramos, já casamos, e os filhos também vieram todos muito rápido. A gente não esperou para ter filhos também. Depois de 11 meses de casado, a gente já encomendou a primeira. Uau! Foi bem rápido. E aí as coisas foram acontecendo, né? E a história do húngaro é uma outra história, assim, que faz parte do nosso namoro, que a gente, quando namorava, nós plantamos a semente do evangelho lá no Oeste Húngaro. Depois dessa semente plantada nessa época, uma outra igreja assumiu o trabalho, que nós fomos casar, fomos criar filhos, e aí uma outra igreja deu continuidade nas sementes que nós plantamos, de modo que quando os dois estavam formados e os filhos já um pouquinho aí maiores, o Samuel estava com 5 e a Gabi com 8, a igreja do húngaro, então, estava precisando de um pastor, e nós estávamos preparados para assumir o ministério. Daí agora... A questão de ministério, de trabalhar na igreja, a gente sempre trabalhou na igreja.
Desde a conversão, na verdade, a gente passou por aquele primeiro momento que a gente é discipulado, é cuidado, e depois disso a gente já começou a trabalhar na igreja. A Cris já trabalhava e eu passei a trabalhar, e isso, depois de casado também, a gente continuou trabalhando na igreja, na IBD, com evangelismo, com casais, né? E o ministério, na verdade, foi uma consequência desse envolvimento, sempre contínuo, sempre presente, né? Em 2005, nós chegamos lá no Húngaro, ficamos ali por alguns anos, e aí eu fui ordenado. Aí eu fui ordenado de fato. Nós assumimos o Oreste Húngaro, nós não éramos pastores ainda, né? Aí depois de alguns anos ali, a gente passou pela consagração, fomos ordenados, e foi assim, foi uma consequência, né? A coisa foi acontecendo, tá? E aí casou uma coisa com a outra, tá? Mas o nosso coração sempre foi na obra, desde antes de nos casarmos, e a gente casou e continuamos com o coração na obra, e estamos com o coração na obra, sempre assim. Nossa, que show! Então, pastor Luiz, você chegou na igreja, tinha se convertido, né? Ficou um tempo, aí os olhares se bateram no dia da vigília. Sim. Vocês já se conheciam já? Os olhares só se bateram de uma forma diferente, então? Exatamente. Sim. Ali foi bastante especial aquele momento na vigília, né? Porque foi um momento assim sem nada propositado, sem nada arranjado, sem nada... simplesmente aconteceu. A gente estava conversando e num dado momento os olhares se cruzaram e, puxa vida, algo está nascendo aqui, né? E a gente acredita que naquele momento Deus colocou ali uma semente diferente no nosso coração um pelo outro, tá? Então foi um momento bem inusitado, bem ímpar mesmo, bem gostoso, tá? De Deus mesmo. Na verdade, a gente já morava no mesmo bairro a vida toda. Ele morava 2 ruas para baixo da minha casa, só que eu nunca fiquei sabendo disso até conhecê-lo na igreja. Eu o conheci no dia da conversão dele, mas ele era meu vizinho já. Morando tão perto. Desde a vida inteira. Morando tão perto, a gente nunca se cruzou, nunca se falou, nunca se conheceu antes. Bem interessante. Estão comentando aí que foi a vigília do amor, esse foi o tema da vigília ou não? Olha, poderia ser, não lembro o tema da vigília, mas poderia ser. Mas foi bem gostoso. Foi realmente ali uma direção de Deus mesmo, que vocês já estavam na igreja, os caminhos se cruzaram, né? Mesmo morando tão perto, estando tão longe, vamos dizer assim, né? Aí, mesmo estando tempo na igreja lá, depois que essa história começou a acontecer, isso que foi interessante. Então, dá pra gente tirar uma visão disso tudo, que não tem outra coisa a não ser Deus nesse negócio. E uma pergunta, né? Vocês já começaram com o ministério cedo e vocês não tiveram, então, vida secular, era só ministério? Só. Na verdade, só teve vida secular, a vida inteira junto, né? O nosso tempo junto foi sempre na igreja, não teve nenhum tempo fora, né? Eu me converti com 17, ela se converteu com 13, né? Então, não teve um momento fora da igreja, nunca nos desviamos, graças a Deus por isso, né? A gente, todo esse tempo, desde que nos convertemos, estamos firmes no Senhor. Quando você fala, Camila, de vida secular, você está falando dessa questão mesmo do andar com Deus, né? Porque o nosso ministério é um ministério que a gente trabalha fora secularmente também, mas você está se referindo ao andar com Deus, é isso? As duas coisas. Aí vocês trabalham fora também e cuidam da igreja. Sim, isso sempre aconteceu, né? Nós sempre trabalhamos fora e trabalhamos na igreja, sempre. Assim, psicóloga, né, Cris? Ou é pedagoga?
Sou pedagoga, sou professora. Isso. Legal. É Que isso mesmo. legal. Mas foi a vida toda. A gente sempre trabalhou fora e sempre trabalhou na igreja. E nós nos casamos, no primeiro ano de casado, a gente assumiu o Ministério de Casais da igreja. Uau. Então, Loucura, né? Sempre foi com a mão na obra mesmo. Nós entendemos isso. A gente sabe exatamente o que é isso. A gente sabe. A gente, antes de casar, também a gente assumiu o ministério com casais na igreja, antes de se casar. Teve aqueles que entenderam, mas teve aqueles que resistiram, né? O que vocês vão falar? Vocês não sabem o que é casamento, né? É uma percepção, né? A palavra ensina, né? Exatamente. Era a única coisa que eu tinha para passar para eles, porque a experiência não tinha nenhuma. Então, agora a palavra. E como foi, assim, vocês, assim, dos outros pastores, você ainda tem, né, vamos dizer assim, uma responsabilidade a mais, né? Porque de muitos pastores que a gente entrevistou, quando eles foram sênior, né, da igreja, eles trabalhavam só com a igreja. Aí a nossa pergunta era: como que é lidar com a igreja e a família? Com vocês já é 3, né? Como lidar com a família de vocês, né? Que vocês tiveram filhos rápidos. Lidar com a igreja, porque a igreja é todo dia, né? Não tem como a gente falar só domingo. É todo dia estar envolvido com aquelas pessoas. E trabalho, né? Estar envolvido com mais pessoas ainda no trabalho, né? Como que foi administrar isso aí por tantos anos? Eu penso assim, o tempo integral na igreja, eu acredito que ele sempre é um tempo com maior qualidade. Então, quando você acaba dividindo o seu tempo com um trabalho secular, você acaba diminuindo essa qualidade também, tá? A gente teve que se preocupar sempre com essa questão, mas isso não atrapalhou da gente ter uma vida familiar consistente, né? Não atrapalhou a gente ser irresponsável no trabalho e nem irresponsável na igreja, tá? A gente fazia a coisa conforme a gente tinha condições e naquilo que a gente tinha condições a gente sempre deu o melhor que a gente pôde, né? Mas eu acredito que, de fato, há prejuízos, tá? Há prejuízos tanto num lugar quanto no outro, tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto em casa também. Sempre há prejuízo. Por exemplo, no trabalho, né? Eu já recusei trabalho porque eu iria trabalhar de domingo, fazer hora extra em domingo, e era uma coisa que eu não abria mão, né? Então, eu já perdi empregos por conta disso. A família, por mais que a gente separe um tempo, um momento para a família, a gente sempre vai ter aquele prejuízo, tá? Então, não é fácil não, é bastante difícil. Eu acho que o desafio maior dentro disso é a organização do tempo. Eu estou vendo nos comentários aqui, né, a Ana falou assim, a Cris tem cara de professora mesmo. Eu entendo isso como um elogio, tá, Ana? Não que eu sou brava, mas sou organizada. Já a outra aqui falou assim, ela é a Mulher Maravilha. Não, também não. É organização de tempo mesmo. A gente sempre foi muito organizado no nosso tempo. Então, os nossos filhos, quando criança, porque agora a Gabi tem 23 e o Samuel tem 20. Então, agora já é outra história, né? Mas quando criança, todo final de semana, nós tínhamos o momento família, de juntar os 4, e isso era prioridade para a gente. Passear. Né? Nós passeávamos todo final de semana. Então, se tinha dinheiro, era um passeio melhor. Se não tinha dinheiro, era uma casquinha que a gente saía junto para tomar uma casquinha, sentava no McDonald's, naqueles lugares que tinha aqueles brinquedos que criança adora, né? Aí tomava a casquinha enquanto eles brincavam um monte. A gente ia muito ali no Dom Pedro, naquela parte dos brinquedos que os pais entram junto. Na nossa época já tinha isso. A gente entrava naquelas piscinas de bolinha, a gente ficava lá, a gente curtia muito.
Mas mesmo com 2 filhos pequenos, porque Gabriela e Samuel têm 3 anos só de diferença, então eles cresceram junto. Mas mesmo com filhos pequenos, a igreja sempre teve prioridade na nossa vida, tanto quanto nossa família, tanto quanto nós dois. Então, nós soubemos cultivar o namoro, nós soubemos cuidar dos filhos no tempo de criança, de dar prioridade para eles, e nós soubemos administrar o nosso tempo na igreja também. Então, nós sempre trabalhamos na igreja, mesmo antes de sermos líderes de igreja, sermos pastores, nós já trabalhávamos muito na igreja, nós sempre fomos braço direito dos nossos pastores, né? Então, eu acho que é uma questão de organizar tempo. A gente está agora num momento de pandemia e a gente está vendo que o que era desculpa, que as pessoas não tinham tempo, a gente está vendo que hoje o que as pessoas mais têm é tempo e não estão conseguindo usar o tempo que têm. Né? Então, a gente tem aprendido isso na nossa vida, que tudo que a gente organiza o tempo e tudo que a gente se dispõe a fazer, a gente dá conta de fazer. Olha, pastor, eu acho que toda mãe tinha que ser pedagoga, viu? Toda mãe precisava ser pedagoga, porque é um instinto, né? Assim, a mãe já tem um instinto de como lidar, mas como pedagoga isso também te ajudou bastante, né? Na educação deles, no desenvolvimento, né? Nessa parte de atenção, escola, ser pastora, organizar tempo. Uma professora que não for muito organizada não ia dar conta, né? E o que ajudou muito também é que eles foram para a escola que eu estava. Então, a gente sempre estava muito junto. Então, eu estava trabalhando, mas eu estava de olho nos meus filhos. Eu dei aula para os 2 filhos durante algum tempo também, né? Então, a gente sempre caminhou muito junto. Então, essa parte os meus filhos têm muito bem resolvido com a igreja. A igreja nunca roubou os pais deles, né? Então, porque a gente sabe que tem muitos filhos de pastores que têm esses traumas, que têm esses bloqueios, né? E para os nossos filhos, a igreja nunca roubou o lugar deles. Então, a gente sempre foi muito junto. Muito legal. Isso até uma pergunta que a gente gostaria de fazer. Como é que vocês conseguiram, além dessa administração de tempo, tudo isso daí que aconteceu, trabalho, igreja e família, como é que vocês conseguiram colocar isso no coração deles, esse amor por Jesus? Porque, igual você mesmo falou, para os filhos hoje é um desafio, né? Muitos filhos de pastores que não querem nem pensar em igreja, não querem, por conta da vida dos pais, né? E como é que vocês conseguiram gerar esse amor na vida deles? Então, eu vou falar um pouquinho, depois eu deixo o Luiz falar, porque eu acho que o coração de pastor mesmo, aquele coração de pastor, acho que é mais desse aqui. Eu acho que eu sou mais dessa mais durona aí mesmo, que o pessoal fala aí um pouquinho. Mas, nossos filhos é uma história muito bonita também, né? Porque eles foram consagrados desde o antes do namoro, como nós já contamos. E o Samuel, ele entregou a vida dele a Cristo aos 6 anos de idade num culto missionário. Então, nós tivemos um culto de missões, Samuel foi para frente, entregou a vida a Cristo, e Gabriela, aos 12 anos de idade, leu a Bíblia inteira, coisa que muitos adultos ainda não fazem, né? Então, os nossos filhos aprenderam a ter vida, na época a gente chamava de culto doméstico, né? A gente fazia muito, andavam muito com a gente, teve muito exemplo. E então, temos a consciência da salvação deles, vivenciamos isso junto, mas nós temos passado agora, nesse tempo de vida adulta, uma outra realidade com os nossos filhos. Né? Por exemplo, neste momento, o nosso filho Samuel está para a rua, porque ele trabalha à noite, chega de madrugada. Então, na maioria dos cultos, nós não temos o nosso filho junto com a gente, né? A vida levou ele por caminhos de vida adulta, então ele está correndo atrás das coisas que ele precisa para o momento agora. E Gabriela está lutando aí para entrar na faculdade, então muito dedicada ao cursinho, tem uma vida também um pouco difícil nesse sentido. Então nós não temos hoje os nossos filhos caminhando com a gente nesse sentido de ministério. Samuel é um excelente baterista, Gabriela é uma excelente coreógrafa, ama dança, coreografia.
E sabemos que os nossos filhos são de Jesus, já presenciamos esse fato na vida dos dois, esse momento, nascimento, novo nascimento na vida dos dois. Mas hoje, com os filhos nessa fase, a gente não tem eles como quando eram criança, que andavam juntos. Mas é uma honra para a gente, esses dias mesmo eu estava falando isso com algumas das minhas discípulas, que honra que é a gente levantar e ir para a sala e você encontrar os dois filhos adultos, fazendo o seu momento com Deus, lendo a Bíblia, né, buscando ali. Então, é uma semente que está plantada, e nós aguardamos o tempo em que essa correria da juventude chegue a uma estabilidade, né, ele se estabilize, e que eles se encontrem nessa caminhada cristã também, que é o desejo, não só de pastores, né, mas de todos os pais cristãos. A gente entende que tem uma palavra de Deus sobre a vida deles, né? E a gente sempre quer mais. E a gente entende ainda que eles não estão dentro daquilo que nós pensamos que é o que Deus tem para eles, né? Então, a gente está aguardando esse momento em que eles sejam realmente dentro daquilo que Deus preparou para eles, dentro daquilo que Deus já falou que vai fazer na vida deles, né? A gente está num tempo assim de oração, de busca, de espera no Senhor nesse sentido, tá? Nossos filhos são assim muito joias, mas a gente entende que ainda há mais, né? Eles têm muito para poder oferecer para o reino, tá? Eu entendo vocês assim, que como pais, né, vocês sonham, tipo, filho de peixe, peixinho né? Como pais, vocês sonham em ver o ministério, né, dando continuidade na vida do filho de vocês. Mas eu quero colocar um elogio, assim, para a vida de vocês, que por mais que vocês tenham esse sonho, vocês conseguiram implantar Jesus, né, no coração deles. Essa é a parte mais importante. Eu acho que não tem nada no mundo que possa apagar, como a pastora falou, de acordar e ver os filhos adultos, porque quando é criança a gente fala, vai escovar os dentes, vai tomar banho, guarda os brinquedos, né? Vamos ler a Bíblia, agora está na hora de orar, fala o versículo decorado, mas quando é adulto? Quando é adulto, você não vai chegar nele e falar assim, você já orou hoje, você leu a Bíblia? É chato, né? Você não está dando espaço para aquilo que você plantou, você colher. Então, eu quero elogiar vocês por estarem respeitando isso na vida deles, que é o momento em que eles escolheram estar com o coração em Deus, mas eles querem preparar a vida deles, né? Eles querem pagar um preço de uma profissão. E isso, eu e o Bruno já conversamos sobre isso. Nós temos um filhinho de 6 anos e eu falei para o Bruno, amor, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para o Vitor que ele só pode ter ministério, que ele vai ser pastor, como vai ser? Aí foi o que o Bruno falou, olha, quando ele chegar, né, na fase adulta, ele tem os sonhos dele agora de criança, mas quando ele chegar na fase adulta, nós vamos apoiar ao que ele quiser fazer, nós vamos dar o maior apoio, porque, como vocês mesmos falaram, né, o tanto de traumas que existem, porque tem que ser Deus, né? Tem que ser o tempo de Deus, tem que fluir para ser uma coisa do coração inteira, né? Então, pegar essa deixa assim com vocês e um dia nós iremos ver nosso filho ajoelhado na sala sem ninguém ter falado. Eu acho que não tem preço. Amém. Verdade. Bem isso. Porque assim, igual vocês mesmos falaram, o desafio é manter na igreja, mas quando já é implantado na nossa mente, no nosso coração, essa cultura de Deus, cultura dos céus, é muito difícil. Eu acho que o filho é meio... para quem conseguiu, os pais que conseguiram implantar isso na vida dos filhos, os filhos eles têm medo de correr para outros lugares. Não porque a minha mãe ou meu pai vai me pegar, ou vai ver, ou vai ficar sabendo, não mas por isso. Temor de Deus. Mas é exatamente o temor a Deus que faz isso. Eu falo isso porque os meus pais, eles têm 32 anos de casado, eles são os pastores da nossa igreja,
E desde criança a gente foi ensinado dessa forma, que vocês ensinaram aos seus filhos. Então eu sempre tive, igual na idade deles também, eu sempre tive a oportunidade de poder conhecer coisas lá fora. Só que existia muito temor, mas muito temor mesmo. O medo o temor a Deus, mas também eu tinha muito medo da minha mãe me descobrir também. Eu tinha medo da minha mãe me descobrir, me pegar, me dar uma bronca, brigar comigo, me deixar de castigo, sei lá, qualquer coisa desse sentido. Mas pela cultura que eles implantaram em nós. Então eu tenho isso, e é uma coisa a ser valorizada, porque o desafio mesmo hoje dos pastores é manter os filhos na igreja, porque eles olham o sofrimento dos pais com relação à igreja, porque a igreja é um preço alto, né? Que a gente paga para poder manter a igreja em pé, os filhos, os membros ali no caso, em pé, e quando sai um, dói muito, quando um machuca a gente, dói demais, e a gente, por mais que a gente não queira, a gente ainda passa essa dor para os filhos, e os filhos veem isso, acabam querendo, não quero essa vida para mim, não quero isso, mas implantar o amor da forma que vocês implantaram, isso é sensacional, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Vocês estão completando agora 25 anos de casamento. E agora, nesse período agora que eles estão correndo com o cursinho, com o trabalho à noite, vocês estão desfrutando mais tempo. Vocês continuam trabalhando normal ou não? Sim, continua trabalhando normal. A gente faz muitos sonhos para daqui uns 5 ou 10, uns 7 a 10 anos. Daqui 7 a 10 anos a gente tem sonhos assim de viajar mais, né, juntos, né, de passar períodos assim mais juntos, de lua de mel, enfim, tá? Mas, por enquanto, a gente trabalha bastante ainda. Mas não quer dizer que a gente não faça também, não tem o nosso tempo. A gente viaja pelo menos uma vez por ano, só os dois, que é passeio mesmo só dos dois. E uma outra vez com a família toda, que geralmente é final do ano, Natal, aí vai todo mundo. E a do meio do ano é de nós dois, para a gente curtir nós dois. E aí, nisso, vocês agora, de uma certa forma, né, estão curtindo um pouco mais o casamento de vocês sozinhos, né? Porque agora um está trabalhando, o outro está no cursinho, então vocês chegam do trabalho à noite e estão sozinhos em casa. Sim. O que vocês estão sentindo desse momento agora? Será que é aquele período antes de vir a Gabriela, né, no caso, agora vocês estão curtindo um pouco mais esse momento? Como é que está sendo? Está sendo bacana, né? Não tem muito desse sozinho, né? Porque, assim, Bruno, minha filha está noiva. Então, né, chegou mais um. Então, não tem muito esse sossego aí que você está falando, não. E sem contar que esse trabalho, neste momento de pandemia, para nós, líderes de igreja, eu acho que está... Senhor, tá brava a coisa. Tá muito intenso mesmo. Mas eu acho que o que melhora um pouquinho nessa fase agora deles adultos, eu acho que é assim, a Camila vai gostar dessa época, se é ela que vai pro fogão, não sei, porque aqui sou eu que vou pro fogão, né? Meu marido não sabe fazer nenhum arroz, gente. Mas tudo bem, fecha aspas. Eu acho que essa parte é a parte mais bacaninha deste momento, sabe? Porque se eu tô afim, eu vou fazer. A minha preocupação hoje é com ele. Então, e ele é muito tranquilo. Os membros da igreja que estão aqui na nossa live sabem disso, que um chazinho com bolacha, olha, você já conquistou. Então, ele é muito fácil de lidar. Então, os filhos, agora eu tô nessa fase. Então, assim... Abra a geladeira, o que tiver, coma. Se não tá bom, vá pro fogão e prepare o seu. Já cresceu, já passei dessa fase. Oi, Camila. Vocês viraram uma família americana, né? Nos Passei. Se você quiser roupa limpa, você lava, né? Não, isso ainda não. A roupa eu ainda lavo. A casa a gente se organiza. Mas eu acho que na questão da noite, né? Porque de dia a gente sai para trabalhar. Na questão da noite, eu acho que essa parte está um pouco mais tranquila agora. Porque quando eram menores,
a gente tinha que sair com marmitinha, se preocupar com legume, com verdura, né? Uma alimentação adequada. Então, agora a gente não tem mais essa preocupação. Se a gente trabalhou de dia e à noite tem alguma coisa para fazer, simbora. A gente come pela estrada, a gente fica sem comer, a gente se vira. E ele é tão grande. Então, essa parte eu acho que é uma partezinha que deu uma melhorada boa. Porque o Bruno não muda, o Bruno é banquete, pastora. Vai dar uma bolachinha para esse homem de 2 metros. O casamento não ia dar certo. Ele ia me entregar para minha mãe se eu dou bolachinha para ele puxar. Eu confesso que uma pratinha com chá não ia resolver para mim, não, pastor. Não, Luiz é muito... Eu sou bem tranquilo com relação a isso. No começo do casamento, não. Era diferente porque eu estava acostumado a almoçar e jantar todos os dias. Então, no começo do casamento, às sextas-feiras, era uma crise para mim, porque às sextas-feiras ela já tinha um outro ritmo, né? Era dia de lanche. Então, não se fazia janta em casa, e aquilo para mim era um martírio, porque eu sempre jantei, tá? Mas aí a gente foi acostumando de forma que hoje é difícil... 25 anos de casado, né? É difícil o dia que eu janto à noite, muito difícil, tá? É um bolinho, alguma coisinha leve, não é... Janta mesmo muito difícil. Graças a Deus, amados. Mas esse pastor, ele é bom do jejum. Ele gosta de jejuar, gente. Uma vez eu viajei com as crianças e, como ele sempre trabalhou secular, ele não podia ir. E eu fui, meus pais, meus filhos, e ele ficou. E eu deixei, como toda mulher faz, né? Deixei a geladeira com potinho de arroz, potinho de feijão, as misturas, só para colocar no micro-ondas. Pois o homem fez jejum a semana inteira, gente. Nem para pegar o potinho para esquentar. Fez jejum. Esse é um homem de Deus, jejua muito. Pastora, assim, você está falando que ele é um homem de Deus porque você põe comida no prato para ele. Não, isso não. Ele vai na panela e pega a comidinha dele. Aí não é demais, né? Não. E aí, aqui assim, se eu não colocar, sabe, não vai comer. Coitado. Não, aqui eu sou meseira. Porque ele não ia pegar a comida e colocar para ele. Eu sou meseira, eu gosto de mesa bonita. Então, geralmente aqui em casa, almoço é sagrado. Todo dia tem o almoço. Na janta é que se viram cada um com uma coisa aí. Só cuido deste daqui, os outros agora já se viram. Porém, a mesa, eu gosto de uma mesa bonita. Então, eu sempre coloco a toalha na mesa, coloco os talheres, gosto de taça na mesa. Nem que seja para beber água, mas a gente coloca a taça na mesa. Mas cada um se serve, né? Cada um se serve. Exatamente porque a mesa está tão bonita, então cada um tem que pegar o seu alimento e pôr no prato, né? Que lindo, pastora! Eu gosto muito. Vamos marcar um jantar entre a gente. Almoço. Almoço. Agora eu quero que vocês liberem uma palavra tanto para os solteiros, os namorados, os noivos e os casados. Eu quero que vocês liberem uma palavra. Que eu acho que todo pastor tem uma pontinha profética ali. Então, eu acho que vocês têm algo para liberar, ou da história de vocês, ou que realmente Deus esteja ministrando através de vocês agora. Eu quero que vocês sejam livres para poder liberar uma palavra sobre as pessoas que estão. Quem receber, recebeu. Eu vou falar para o solteiro e vou deixar ele para o casado, então, tá bom? O que eu quero dizer para os solteiros é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. A minha cunhada acabou de dizer aqui, ó, já recebi, recebe aí, Lucimara. Antes de conhecê-lo, eu tive um relacionamento, namorei um rapaz, cheguei até a ficar noiva. E quando o Luiz chegou na igreja, eu tinha terminado esse relacionamento, eu estava meio que na bad, estava meio tristona.
era muito nova, eu tinha 18 anos quando eu namorei 3 anos e meio com este outro rapaz, fui noiva. E quando o Luiz chegou, eu estava muito triste, porque eu achava que minha vida tinha acabado. Eu achava que aquele rapaz era o rapaz da minha vida, e eu achava que não existia outra pessoa que fosse me fazer tão feliz. Mas eu sempre fui, desde que eu conheci Jesus, né, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. E eu sempre busquei muito no Senhor a resposta. E eu só terminei o outro relacionamento porque foi uma palavra de Deus para a minha vida. E eu acreditei que se Deus estava dando essa direção é porque Deus tinha um melhor para a minha vida. E assim foi, né? 1 ano e meio depois disso, o Luiz apareceu e veio a confirmação de Deus, de que quando você espera no Senhor, você é obediente ao Senhor, e você busca alguém que tem os mesmos princípios que você, por isso até talvez que a gente não começou a namorar quando ele se converteu, porque Deus estava preparando ainda, né? Então, quando você busca no Senhor, Deus tem o melhor para a sua vida, né? Então, eu creio que você, solteiro, que está nos ouvindo agora ou vai ouvir depois, seja fiel ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, não se desespere, ainda que a situação no momento te faça desacreditar que há algo melhor para a tua vida, creia no Senhor, espere no Senhor e seja fiel, porque Deus tem o melhor para aqueles que o buscam. Então, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Amém, amém. Eu entregar uma palavra aqui aos casados e, sobretudo, aos homens. Hoje, quando as pessoas nos veem, nos conhecem, e eles descobrem que houve um momento bem tenso na nossa vida e a gente chegou a quase se separar, literalmente a gente cogitou isso, as pessoas não acreditam, né? Graças a Deus a gente vive muito bem, graças a Deus. A crise do 7. Mas a gente teve um momento bem tenso mesmo, tá? E casamento é isso, casamento ele deve ser bonito o tempo todo, mas ele tem percalços nessa caminhada, ele tem dificuldades. E se essas dificuldades não forem trabalhadas, não forem conversadas, esse casamento, ao invés de se tornar como vinho cada vez melhor, ele vai se tornar vinagre e vai azedar de fato, né? Então, a palavra que eu deixo aqui, sobretudo aos maridos, aos homens, tome como propósito cuidar da sua esposa, tome como propósito ser uma bênção na vida da sua esposa, porque a palavra de Deus, ela é verdade. E quando nós amamos a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa vai devolver com a mesma graça que a igreja devolve a Cristo. Hoje a igreja ela é muito grata a Cristo por tudo que ela fez, né? Por tudo que ele fez. E eu acredito assim também dentro do casamento. Se a gente cuidar bem da esposa que ele nos confiou, da mulher que ele nos confiou, a gente vai ter como fruto, né, como resultado disso, um casamento feliz, uma vida feliz, vai ter uma mulher ao seu lado, vai ter uma bênção ao seu lado, tá? Então, nesse momento tenso que nós tivemos, a gente sentou, conversou, e a gente resolveu a investir tudo que nós pudéssemos em nós, no nosso casamento, tá? E graças a Deus, Deus tem dado graça, né? Passou isso e a gente tem vivido assim, graças a Deus, maravilhosamente bem, tá? Eu glorifico a Deus pela esposa que tenho, glorifico a Deus pela família que tenho, né? A base que eu tive na minha família, a base que ela teve na família dela, né? Tudo que nós aprendemos com os nossos pais, serviu para a gente construir o que nós estamos construindo aqui. Obviamente que tem muitas coisas, muitos sonhos por ser realizados, muitos desejos que a gente tem e no tempo do Senhor serão realizados. Então, o esposo, seja de fato o varão, o homem ou cabeça dentro do seu lar e conduza o seu lar com amor, tá?
E amor é algo que a gente decide. Não é um sentimento, mas é algo que a gente decide e constrói juntos. Tá bom? Show, maravilha. E nós recebemos essa palavra. Amém, em nome de Jesus. Pastor, você tem uma voz de locutor, uma voz de eu não sei se você fez para sua esposa mensagem romântica pelo WhatsApp. Carro de som pelo WhatsApp lá, porque eu acho que não precisa nem contratar. Manda uma mensagem romântica para ela que ela já vai ficar apaixonada de novo. Irmão, ele prega muito bem, viu? Graças a Deus, a voz dele é maravilhosa pregando, mas não pede para cantar, não. Não pede para cantar, não faça isso. E agora, pastores, eu quero dar a honra para vocês, de vocês orarem para a gente poder encerrar essa live. Foi uma bênção, foi maravilhosa, a palavra profética, a palavra de Deus e a vida de vocês também. Amém. Amém. Senhora. Papai querido, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo juntos, ó Pai. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que, de alguma forma, essa história que o Senhor nos conduziu sirva para abençoar pessoas, casais, famílias, abençoar, ó Deus querido, aqueles que porventura estejam passando por alguma dificuldade no seu casamento e possam voltar a crer, a acreditar no Senhor, ó Deus, acreditar que o Senhor vai trazer mudança para este casamento, porque foi assim no nosso. Então, ó Pai amado, pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida de cada família, de cada pessoa que está nos assistindo neste momento, que cada um deles receba da graça do Senhor, que cada família seja agraciada pelo amor do Senhor, este amor infinito, que cada jovem, que cada moça, papai, seja agraciada pelo Senhor e eles saibam esperar em Deus, saibam esperar aquilo que o Senhor tem preparado para eles, porque o que o Senhor tem preparado é o melhor. Ainda que para muitos pareçam demorar, é o melhor, Deus. Vale a pena esperar. Tome em Tuas mãos. Nós agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Bruno, pela vida da pastora Camila. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida deste casal, sobre a vida do seu filho. Toma essa família nas Tuas mãos e que o Senhor possa protegê-los, ó Deus. Coloca, ó Deus santo e maravilhoso, os Teus anjos acampados ao redor dessa família de forma tremenda e poderosa para guardá-los e ampará-los em todo o tempo. Que a igreja que o Senhor tem confiado nas mãos dele, este ministério, ó Pai amado, seja abençoado e que o Senhor derrame infinitas bênçãos sobre essa igreja, Pai. Eu agradeço ao Senhor por aqueles que estão nos acompanhando aqui da Monte Sinai, que a graça do Senhor repouse sobre a vida deles e que a casa deles, ó Deus, receba da Tua mão, do Teu amor, do Teu carinho. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo pela vida da comunidade, que o pastor está ali.